Mas nós começamos 2 domingos atrás falando sobre o mundo e domingo passado nós falamos sobre um outro inimigo, o mundo, que o Marcos Amado trouxe uma palavra, uma reflexão muito pertinente, porque nós somos bombardeados o tempo todo com esse mindset, né? Uma mentalidade, valores contrários a Deus e à revelação da palavra de Deus, a Bíblia. Estamos bombardeados o tempo todo. Foi por isso que Paulo escreveu lá para os crentes, os cristãos, no coração do império, na capital do Império Romano, e ele está lá registrado, Romanos capítulo 12, versículo 2, não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Olha que interessante, essa é uma versão mais parafraseada, a mensagem. Mas quando a gente está preso e ajustado aos valores, ao mindset, à mentalidade da cultura a qual pertencemos, fazemos parte dela, nós paramos de pensar. Interessante, né? Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Porque quando a gente começa a concentrar a atenção em Deus, nós começamos a pensar. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus, olha só, escutem, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Só Deus tem a capacidade de extrair o melhor da gente. Mas para isso, a mentalidade precisa estar sendo renovada na palavra de Deus. Depois nós vimos, domingo passado, o segundo inimigo, que é o diabo. E tem 2 erros mais comuns em relação ao diabo. O primeiro deles é ignorar que ele existe e que ele procura o tempo todo uma brecha para penetrar. O tempo todo. Efésios 6, ainda o apóstolo Paulo escrevendo para os discípulos de Jesus na cidade de Éfeso, ele menciona as ciladas do diabo, as armadilhas do diabo. Ou seja, a maneira de trabalhar do diabo contra Deus e aqueles que são de Deus é armando ciladas, armando armadilhas, preparando situações que a gente, a princípio, não percebe que elas estão lá, para a gente cair nelas. Ciladas. E, normalmente, armadilhas, elas são muito bem feitas, elas são dissimuladas, são disfarçadas. Muitas vezes de coisas gostosas, boas, atraentes. Paulo também usa uma outra expressão para poder ficar firmes contra os dardos inflamados do maligno. Dardos ou setas inflamadas. Porque quando o diabo ataca, ele não ataca apenas uma pessoa, ele não mira apenas um. Ele mira um porque ele quer contaminar ou inflamar o que está ao redor, os que estão com ele ou ela. Porque a seta já faz um estrago, mas a seta é pontual, ela acerta uma pessoa. Mas a seta inflamada, a seta que está pegando fogo, o fogo se espalha e afeta outros ao redor. E é assim que o diabo faz. E ele faz isso muito na nossa família, quando ele pega alguém da nossa família para desestruturar, para fazer uma ruptura em casa. Ou algum amigo, alguém em quem a gente confiava muito e nos trai. São situações que a gente enfrenta no dia a dia, que não apenas nos incomodam, nos causam uma ruptura em nós, mas também extravasa para outros, ao nosso redor, envolvem outras pessoas. Pedro descreveu o diabo como um leão que ruge ao redor procurando alguém para devorar.
Então, o primeiro erro, que é ignorar que ele existe e procura o tempo todo uma brecha para penetrar, é muito ruim. E às vezes a gente vive, na prática, com uma noção muito naturalista ou racional das coisas. Como se não houvesse o mundo espiritual. Como se tudo que acontece é aquilo que eu consigo ver, tocar e controlar. Não é assim. E é por isso que precisamos ficar espertos, astutos, sábios, discernir os espíritos. O outro erro é dar ibope para o diabo. Dar ibope, ou seja, dar mais crédito do que lhe é devido. E o Tiago escreveu, capítulo 4, 7, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele não é tudo isso, não. Ele tem poder, mas se a resistência for a resistência certa, ele vai embora. Então esses são os dois erros comuns, mas eu queria hoje dizer o seguinte, e aí da minha experiência pessoal, eu vi isso, já foi falado inclusive, mas eu queria repetir, porque eu acho que tem muito a ver. Se alguém aqui duvida que o diabo existe, comece uma igreja. Comece uma igreja. O diabo é sempre um dos primeiros a chegar. E ele será o frequentador mais assíduo da igreja. Pode ter certeza que ele vem todo domingo. Está melhor do que alguns, né? Não devia ter falado isso, imagina. Eu não falei, por favor, corta. A carne, que é o terceiro inimigo, ele tem a presença numérica mais assídua no hall de membros da igreja. O diabo é um frequentador, ele não é um membro. Já a carne, o terceiro inimigo que nós vamos ver hoje, ele tem numericamente a maior presença na igreja. Por quê? Porque ela entra na igreja personificada em cada um dos seus membros. Nesse sentido, a tarefa do mundo e do diabo, como influenciadores, como fatores que estão presentes tentando nos enredar, nos moldar, nos influenciar, essa tarefa dos outros primeiros dois inimigos fica muito facilitada por causa da carne. É como se o mundo e o diabo tivessem dentro de cada um de nós um espião. Ou aquela, como é que a gente fala, aquela célula dormente, que na hora certa ela vai aparecer e causar uma explosão. É a carne. Ela está em cada um de nós. Mas o que é a carne? Tem um sentido físico, lógico, no corpo humano. A gente encontra várias acepções na Bíblia, como corpo humano. Às vezes carne é uma palavra que é usada no sentido da humanidade em geral. A expressão toda a carne aparece algumas vezes, referindo-se à humanidade como um todo. Também, às vezes, aparece no sentido de denotar a fragilidade da natureza humana. Aliás, foi o próprio Jesus que disse: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos frágeis, como seres humanos somos frágeis, vulneráveis. E carne também tem esse sentido, a fragilidade da natureza humana. E talvez seja nesse sentido que, em algumas passagens do Novo Testamento, a palavra carne ela tem um significado um pouco mais, vamos dizer assim, teológico, no sentido ético da palavra. E aí, algumas expressões que aparecem, outras a gente encontra quando a gente estuda esse assunto, carne como a velha natureza pecaminosa. Todos nós convivemos, e é por isso que Jesus disse a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne,
o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O primeiro nascimento é o nascimento humano. E nós herdamos essa natureza humana frágil. Mas com essa fragilidade da humanidade vem também o pecado. Faz parte do pacote. Ou melhor, a pecaminosidade. É algo endêmico, é algo que está na gente. Nós já nascemos prontos com essa predisposição de pecar, porque somos pecadores. Uma outra maneira de descrever isso é essa natureza adâmica, ou seja, a natureza que herdamos de Adão. E no caso da natureza adâmica, o que caracterizou Adão? Transgressão, desobediência, rebeldia. Adão foi alguém que teve a oportunidade de obedecer, mas escolheu não obedecer. E ele foi o primeiro. E nós herdamos dele essa tendência a transgredir, a sair da linha, a testar Deus, a ver se Deus realmente é bom, se Deus realmente não vai fazer nada, se o pecado realmente não tem consequência nenhuma, se de fato morte, mais tarde, eu vou viver bastante. A gente nega a realidade e as consequências do pecado o tempo todo. Essa é a nossa natureza adâmica. Estamos sempre transgredindo no coração. A Bíblia tem uma outra expressão, e aí que ela usa, o Paulo usa várias vezes, e velho homem, aparece em Romanos capítulo 6, 6, Efésios 4, 22, Colossenses 3, 9. E a característica do velho homem é que ele é escravo do pecado. Ele não tem outra opção senão pecar. Ele não consegue se libertar dessa doença, pecado, que faz dele um escravo. É uma condição contínua, permanente. Escravo do pecado. O primeiro exemplo desse problema da natureza humana, da pecaminosidade, a gente encontra lá, de uma maneira assim muito gráfica, lá em Gênesis, no capítulo 4. Vocês sabem da história que Abel ofereceu a Deus uma oferta, um sacrifício do rebanho. Caim ofereceu a Deus também as primícias, ele era agricultor. Deus se agradou a Bíblia diz, de Abel e sua oferta, mas de Caim e sua oferta Deus não se agradou. Não era uma questão da oferta em si, mas do coração do ofertante. E Deus viu o coração de Abel, Deus viu o coração de Caim, e o coração de Caim não estava correto. Eu não sei qual era a motivação de Caim, não sei se ele queria se mostrar, se ele pôs lá um belo prato de fruta, de um monte de coisa que ele colheu, os melhores, os mais bonitos, e fala assim, não, Deus vai ter que gostar, porque é o melhor que eu posso fazer. Eu, Caim, não sei, pode ter sido algo assim, ou outra coisa. Ou, olhando para o Abel, ele queria sempre chegar primeiro, aparecer primeiro, chamar mais a atenção de Deus do que Abel. Ele notava em Abel, quem sabe, uma característica de devoção, de adoração, de obediência, e ele se incomodava com aquilo, sei lá. São coisas que acontecem também conosco. Mas olha o que Deus diz. Caim fica muito indignado e irritado, mas o Eterno diz a Caim, por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Se você agir da maneira correta, será aceito. Mas se você não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. É muito interessante o verbo no hebraico aí, é um verbo que descreve um animal assentado na porta, em frente à porta da sua casa, e você abre a porta e ele está lá pronto para atacar e dar o bote. Essa é a ideia. O pecado jaz à porta. Ele está lá para atacar você. Na hora que você abrir, ele não vai te perdoar. Mas aí Deus diz, mas você é quem deve dominar o pecado. A gente sabe o que aconteceu. Caim não dominou, ele abriu a porta e o pecado o atacou, e o que aconteceu? Ele matou Abel, teve oportunidade e matou o irmão. Nós enfrentamos isso todos os dias. Dominar o pecado é o grande problema que enfrentamos na nossa vida.
Nós somos pessoas em profundo conflito interior. Gálatas 5,17 diz que porque a carne milita contra o Espírito, briga, luta, guerreia contra o Espírito de Deus. E o Espírito contra a carne, dentro de nós. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, o Espírito Santo habita em você. E há uma batalha dentro de você, entre o Espírito de Deus que habita em você e essa velha natureza pecaminosa. E os dois guerreiam, e é interessante porque o Paulo escreve, são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Abre em Romanos capítulo 7. Paulo descreve isso com todas as letras, esse conflito da gente ter dificuldade de fazer o que quer, e de notar que dentro de nós há uma guerra espiritual. Olha só, Romanos 7, abra aí, capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Eu não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Versículo 15, acabamos de ler. Vamos para o 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que eu quero, o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, eu descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Esse conflito que Paulo descreve tão bem aqui. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Há uma guerra dentro de mim. E é interessante porque, às vezes, a gente culpa Deus por isso. Tiago falou sobre isso também, ele escreveu, ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Porque às vezes a gente fala, mas não é possível, tem que ser Deus, eu não consegui. E ele diz, não, Deus não tem nada a ver com isso. Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. Lembra da conversa de Deus com Caim? Abre a porta que você vai ver o que vai acontecer. Abre um pouquinho. Deixa uma brecha aberta e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Se cedermos a esses impulsos, o pecado logo mostra a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. E aqui, referindo-se não só à morte física, que é uma das consequências do pecado, mas a morte no sentido espiritual. A separação de Deus, a alienação de Deus. E isso acontece na nossa vida, quando nós estamos em pecado, a nossa condição espiritual é de separação. Não que Deus nos rejeita, Ele nos ama, Ele sabe que somos pecadores, mas a comunhão com Ele fica quebrada. A tristeza no nosso coração, a angústia. Algo acontece dentro de nós que mostra que algo não vai bem. Isso é bom. Isso é um sistema de alerta espiritual que Deus colocou em nós. Nós já temos, por natureza, uma consciência. Mesmo quem não é seguidor de Jesus, tem noção do que é bom, do que é ruim. Pode variar o código de ética de um povo para o outro, de uma pessoa para outra, mas todo mundo tem um. Até na cadeia você tem regras, e elas são seguidas. E se você não seguir, cuidado. Todo mundo tem uma noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que tem valor e o que não tem valor. Pode mudar, mas existe. Pode ser diferente, mas está lá. Mas nem o seu próprio padrão, que você aceita, que eu aceito, que eu tenho para mim, eu sou capaz de cumprir.
porque eu sou pecador. Isso que significa uma incapacidade de chegar no alvo, de cumprir a regra que eu mesmo estabeleço para mim mesmo. Então Deus não é culpado disso. Pelo contrário, o resultado dessa minha incapacidade é que fico alienado de Deus, sem comunhão com o Criador, aquele que me ama e me escolheu dessa forma. Mas então nós vimos que a carne é a velha natureza pecaminosa, é a natureza adâmica, como a gente fala, caracterizada por transgressão, ou o velho homem, que é caracterizado pela escravidão ao pecado. Mas na realidade a carne, a gente podia dizer o seguinte, é a matriz do pecado dentro de nós. É a matriz do pecado. Eu não sei se vocês leram durante a semana. Quem leu durante a semana o Eu Transformado? Se você comprou e não leu, não deixe de ler. O título desse livro, no original, é A Liberdade do Autoesquecimento. Nós vamos chegar lá. Eu gosto muito desse título. The Freedom of Self-Forgetfulness. Se você gosta do inglês. A liberdade do autoesquecimento. Sabe, a matriz do pecado, em última análise, é o orgulho, é o que a Bíblia chama de soberba. Orgulho. Talvez seja a manifestação pior da natureza pecaminosa que está em todos nós. Orgulho, soberba, altivez. Se você quiser, autossuficiência, independência, autonomia. Terrível. Na psicologia, a gente encontra uma coisa interessante chamada tríade escura da personalidade. Que é o narcisismo, que é a autoadmiração, o orgulho, aquele espírito de grandeza, e a falta de empatia, porque eu sou eu estou lá, né? O maquiavelismo, que é a manipulação descarada, cínica, o uso do engano para você permanecer numa posição de vantagem, de controle, de poder. Narciso, na mitologia grega, foi aquele jovem que se apaixonou pela sua imagem refletida no lago. Maquiavel escreveu vários livros, mas talvez o mais conhecido é O Príncipe, que ele fez um estudo de como é que os príncipes, né, os poderosos da época, conquistavam o poder e como eles conseguiam se manter no poder. Isso hoje é conhecido, as técnicas que ele descreve no seu livro, a gente chama de maquiavelismo, uma parte dessa descrição que ele fez. E, por último, a psicopatia, que é um comportamento antissocial permanente. É um estado antissocial permanente, mas disfarçado. Aliás, há livros que falam, e estudos que há uma porcentagem razoável de psicopatas entre nós. Caracterizada por impulsividade, egocentrismo, uma insensibilidade, falta de misericórdia. Não tem nenhum escrúpulo em conseguir fazer, conquistar, ir na direção que quer. Se tiver que sacrificar pessoas, deixar cadáver no meio do caminho, não no sentido literal, necessariamente. A tríade escura da personalidade é chamada. Mas, 1 Coríntios 4, 7, está escrito, pois quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Por que existe essa vanglória dentro de nós? Por que a gente age às vezes dessa forma? Se tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. E se nós recebemos, não é mérito nosso, e nós não deveríamos então nos vangloriar. Essa é a ideia. E é por isso que Tiago escreveu, Deus resiste aos soberbos, porque a soberba, o orgulho é um absurdo. O orgulho e a soberba humana é um absurdo lógico.
Não fez sentido nenhum você ser orgulhoso. Os matemáticos aqui já sorriram, né? Tem 2 ali naquele canto. Até casaram. Mas é isso que é. É isso que é. Como nós podemos conviver então com a nossa carne e mantê-la sob controle? E agora eu gostaria de simplificar um pouco isso. Nós temos alguns minutos, a gente vai acabar até mais cedo. Suzy, você vai ter tempo para cantar aquele hino maravilhoso que nós vamos cantar no fim. É surpresa, né? Ninguém sabe qual é. É surpresa. Não é para falar, né? Não, mas vai ser bom. E a gente vai ter que ter pulmão cheio. Vai ser um negócio mesmo declarando a nossa fé. Mas isso é para depois. Mas antes disso, eu queria dizer que a gente precisa simplificar um pouco essa questão da carne, porque às vezes a gente entra num terreno muito teológico, muito complicado, muito, né? Paulo disse o seguinte, escrevendo aos Gálatas: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonarias. A lista não acabou. E ele ficou cansado e ele falou: e coisas semelhantes a estas. Continua a lista. Mas como que a gente reconhece as manifestações da carne? E eu gostaria de colocar para nós aqui 3 das mais comuns. E a primeira delas é a autopromoção. A autopromoção. Ela vem nas formas mais disfarçadas possíveis. Inclusive, às vezes, de uma forma mais humilde, né? Mas a gente faz, a gente capricha, a gente aparece, a gente está lá, a gente até serve na igreja, faz alguma coisa com muita dedicação. Ninguém fala nada. Ninguém diz obrigado. Pelo contrário, você colocou essa bolsão preto em todas as cadeiras e tem um que ficou meio torto. Um pouquinho. Aí chega alguém, senta lá e você está passando, e a pessoa fala assim: nossa, não sei quem pôs, mas pôs tudo torto. Por que aquilo dói? Por quê? A insensibilidade da pessoa, é uma crítica desnecessária, a pessoa que vai se entender com Deus, enfim. Mas por que isso dói em você? Se você fez para Deus, se aquilo é uma representação da sua alegria, do seu desejo de servir, de gratidão a Deus, e é para Ele, então o galardão, o prêmio vem depois. Deixa eu falar uma coisa, os prêmios, os reconhecimentos que realmente valem, eles não vão acontecer nessa vida. Aliás, se você ler o Sermão da Montanha, você vai descobrir que Jesus disse que quando os fariseus ficavam em pé, davam esmolas, faziam aquelas orações e eram admirados, porque o fariseu era admirado. Hoje a gente olha para o fariseu assim meio que, né? Achando que a gente até não é, né? Mas naquela época a gente lê na Bíblia, mas naquela época o fariseu passava, o povo quase que se curvava, né? Não sou digno, não sou digno. Eles eram admirados como os grandes religiosos, as pessoas que cumpriam tudo à risca. E como consequência, Deus estava muito feliz com eles. Jesus chega e fala assim: olha, não olha para esses caras. É como um sepulcro caiado, é como um túmulo lindo, com flor, com mármore de Carrara, sei lá o quê, dentro, podre, osso. Então, o elogio, o reconhecimento que nós buscamos é aquele que virá um dia quando da boca do Senhor nós, pela graça de Deus, pudermos ouvir: bem-está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora é hora de receber muito.
Se nós não vivemos com essa filosofia de vida, nós vamos viver frustrados. Porque durante a nossa vida inteira nós vamos estar buscando reconhecimento e embarcados numa viagem de autopromoção, para aparecer. E aparecer não é só aparecer, é aparecer. Desse jeito que eu disse. Outra manifestação comum da carne é a autojustificação. Eita, muito velho, esse porteiro. Eu não posso pregar sobre isso. Mas eu posso, eu devo. Porque é a palavra de Deus. Porque a Cláudia está casada comigo há 10 anos, pouco mais. A gente se conhece há uns 13 por aí, 12, 13. E de vez em quando ela fala algumas coisas para mim. E quase que invariavelmente, quando ela fala algumas coisas para mim, eu me justifico. Sempre tem uma resposta. Aí eu tento melhorar, falo assim, não, eu não estou justificando, eu só estou explicando. Essa é uma das manifestações mais comuns da nossa velha natureza. É a resistência a admitir que a gente está errado. Que a gente falou que não devia. A gente fez o que não devia. A gente machucou um filho, um marido, uma esposa, um irmão, um amigo, um vizinho. Como é difícil simplesmente você ouvir aquela crítica. Muito difícil. Autojustificação. Autopromoção, autojustificação. E por último, ninguém me ama, ninguém me quer. Autocomiseração. Essa é tremenda, né? Porque às vezes a gente tenta um jeito, tenta do outro e não consegue atenção. Então a gente parte para a autocomiseração. Fica emburrado, fica triste, né? Vai para um canto, enfim. Né? Ou, está muito difícil a vida. E aí, como vai? Mas assim, não é de vez em quando, vira um padrão. Tem pessoas que gostam desse padrão porque elas vão, e aí encontram um ou outro que enquadra, né? Para de reclamar! Aí ela vai falar com o outro, nossa, fulano é tão insensível. Tão insensível. Eu cheguei lá, fui contar um pouco dos meus problemas, mas ele me deu uma dura. Aí o outro fala assim, já era tempo. Bom, se você ouvir isso de duas pessoas, talvez haja alguma verdade nesse diagnóstico. Mas essas são manifestações comuns da carne. Autopromoção, autojustificação, autocomiseração. Gente, vamos chamar isso do que é pecado. Pecado. Então, quando a gente reconhece essas manifestações muito comuns, isso nos ajuda. Isso é um passo na direção da libertação. Como é que a gente ouve? Como é que a gente percebe? Ouvindo a nossa consciência, porque ela fala. O Espírito Santo habita em nós. E ele fala, ele dá um toque. Fica desarranjado lá dentro. E não é dor de barriga, não. Né? Às vezes até dá dor de barriga, dor de cabeça. Né? Às vezes tem os efeitos no nosso físico. Mas é um desarranjo da alma. Ouvindo os outros, especialmente aqueles que conhecem a gente, estão lá no dia a dia, que andam com a gente, e eles falarem, às vezes eles falam até de uma maneira, né? Sabe como apertar o botão, não é? Às vezes não é a melhor atitude de quem fala, mas não importa, está chegando, ouve o fato e analisa, tem razão? Existe alguma coisa? Como é que me explica, por que você está falando isso? Pergunte.
Não pergunte se você não quiser ouvir a resposta. E lendo esses sinais externos, né, que eu já descrevi alguns deles. São maneiras que Deus nos dá para a gente perceber essas manifestações da carne. Mas a segunda coisa é deixar a carne no lugar dela. E o lugar da carne é a cruz. Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo. Romanos 6, leia lá. Nossa velha natureza, nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E toda vez que a gente deixa a carne sair da cruz, sair do túmulo, né, num certo sentido, essa morte que ela existe em Cristo Jesus, a nossa velha natureza, o que significa o batismo? Quando a gente é batizado, é um sinal público de uma realidade interior. Quando a gente diz, eu sou de Jesus, Ele é meu, e a gente declara isso publicamente, nós estamos dizendo que nós estamos rompendo com uma vida antiga. Nós estamos tirando, como Paulo escreveu aos Colossenses, aos Efésios, nós estamos tirando a roupa velha, a roupa do velho homem, com todos os hábitos antigos. E nós estamos colocando uma roupa nova, um novo homem, que se renova para a justiça, para uma vida reta. E como é que a gente deixa a carne no lugar dela, que é a cruz? Ou manda a carne para o lugar dela, que é a cruz? Confessando a Deus. Em primeiro lugar, é Deus que já sabe que nós somos pecadores, e João escreveu sobre isso. Eu estou escrevendo para vocês não pecarem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Nunca vamos conseguir manter um padrão ou subir degraus na nossa vida espiritual de tal maneira que a gente pode chegar para Deus assim, está vendo? Consegui. Esquece. Porque quando nós subirmos alguns degraus e acharmos que nós estamos melhor em algumas áreas, o Espírito Santo vai nos levar para um outro recanto da nossa alma, do nosso caráter, e vai ser dolorido. E olha, eu vou dizer mais, cada vez fica mais dolorido. Por um lado. Mas chega um momento que você começa a entender que essa tendência, essa tentativa de esconder o fato de que eu sou pecador e que o mal habita em mim, é uma briga, uma batalha perdida. E aí a gente começa a entender a graça nessa perspectiva. Deus concede perdão. Não somente confessando a Deus, mas pedindo e dando perdão uns aos outros. Tem uma passagem muito interessante também em Tiago que diz, confessando os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Essa confissão uns aos outros. Talvez a gente pudesse traduzir de uma outra forma, buscando ajuda dos nossos irmãos. Porque às vezes não é uma questão de você ir para a pessoa porque ele te ofendeu ou você ofendeu, mas você pode se aproximar de alguém dizendo, eu estou com um problema, eu preciso de alguém andando comigo, orando comigo, me ajuda, como é que eu faço para me livrar, para trabalhar com essa área difícil da minha vida, ou, às vezes, um momento que a gente está vivendo. Buscar ajuda, confessar uns aos outros, é isso. É você abrir para alguém que você precisa de ajuda, que você precisa de alguém andando junto, porque tem algo na sua vida que não está bem. É assim que nós mandamos a carne de volta para a cruz. É assim que a gente fica vulnerável a Deus, ao próximo. Paulo, naquela mesma passagem, não termina naquele versículo 24 ali, que nós lemos. É um grito de socorro. Ele diz o seguinte, Romanos 7. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra? O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero eu faço. Conclusão, sou um desgraçado. Não tem jeito. Eu não consigo. Mas aí tem o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E aí, continuando, porque na carta não tem versículo nem capítulo, é uma continuidade, né? Então vamos continuar, porque ele continua escrevendo, depois os números foram colocados, mas o pensamento continua. Portanto, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era para a lei impossível, porque a lei o que ela mostra? Que a gente não cumpre. A lei não salva, a lei não redime, a lei não manifesta dessa forma, ela manifesta o caráter de Deus e a nossa pecaminosidade. O que a lei não podia fazer, visto que se achava fraca por causa da carne. Se todos nós fôssemos perfeitos, a gente olhava para a lei de Deus e a gente ia ver ali um espelho de perfeição. Pronto, está resolvido. É isso exatamente como eu sou. Mas não é isso que acontece. Quando eu olho para a lei, não é nada disso que eu sou. E é por isso que foi necessário que Cristo viesse tomar o nosso lugar e fosse condenado no nosso lugar, para que nenhuma condenação haja para nós que estamos em Cristo Jesus. Pois o que a lei não podia fazer, visto que se achava fraca por causa da carne, da nossa natureza pecaminosa, Deus o fez na carne. Cristo veio, Ele se encarnou, e na carne, na sua natureza humana, Ele condenou o pecado, e enviou o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Trocando em miúdos, a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, a perfeição de Cristo, Deus aplica na nossa vida. Aplica. Ele nos enxerga através de Cristo. Se nós não tivéssemos a cobertura de Jesus, Deus nos enxergaria ainda como pecadores condenados. Mas Deus, olhando para nós, Ele vê Jesus. Quando nós estamos em Cristo. Ele sabe que nós somos pecadores, mas nós temos a cobertura da santidade e da justiça de Jesus Cristo. Nós vamos terminar. E eu gostaria de sugerir que a gente precisa aprender a contar até 3. Até 3. 1, 2, 3. Vamos fazer assim? Todo mundo? Não, você sabe contar até 3? Sabe, né? Então tá. Porque eu quero que você não esqueça disso. 3. Não importa se você tem doutorado, pós-doutorado, pós-doc, né? 3. Vamos contar? Porque dependendo disso é que a gente vai experimentar a liberdade do autoesquecimento. Número 1. Quem é? Deus. Número 2. Quem é? Os outros. Outros. Número 3, eu. Vamos falar junto? Número 1, Deus. 2, outros. 3, eu. Novamente, 1, 2, 3. Se nós aprendermos a viver dessa forma, tudo que nós vimos aqui, que é às vezes muito complicado, vai se encaixar aos poucos na nossa vida. E nós vamos aprender a viver na liberdade da graça de Deus. Nós vamos aprender, na prática, que Deus tem primazia. E quando a carne falar ou ela agir, nós vamos nos curvar diante daquele que é perfeito e santo. Quando alguém estiver no nosso caminho, nos prejudicando ou nos impedindo de alcançar o que a gente quer, nós vamos dar um passo para o lado e deixar essa pessoa ir à frente. E por último,
chegou a nossa vez. Mas não o eu, não o ego que não foi redimido, mas aquele ego transformado. Aquele ego que está na cruz, que foi para o túmulo e ressuscitou em Cristo Jesus por uma nova vida. 1, 2, 3. No dia a dia, isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Deus em primeiro, os outros em segundo lugar. E depois, eu, depois você. Nós podemos sair daqui vitoriosos, nós somos vitoriosos, na realidade somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou. E é por isso que nós vamos terminar agora declarando essa fé num Deus que é suficientemente forte. Suficientemente forte para nos proteger. Eu me lembro de um livro muito antigo, que está esgotado, cujo título era O Seu Problema é Você. Um Deus que nos pode proteger do mundo, dos valores, nos ajudar a pensar com a mente de Cristo. Um Deus que é muito maior do que aquele que está no mundo, que é o diabo, mas um Deus que é capaz de nos livrar, de nos libertar do nosso pior inimigo, que é a carne, que é o nosso ego, que é a velha natureza, que nos está constantemente tentando nos afastar do que o Espírito quer fazer na nossa vida. Deus é um castelo forte. Senhor, muito obrigado por essa verdade. Obrigado porque o Senhor é de fato esse castelo forte. Assim como o Senhor foi para Lutero lá na Idade Média, e para homens e mulheres que te seguiram em todas as épocas, que colocaram o Senhor em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar, e depois se colocaram. Nunca se arrependeram. E muitos deles, muitos, milhares, milhões, não sei quantos que estão na tua presença, já usufruindo da morada eterna, estão podendo atestar que essa promessa é verdadeira. Senhor, ajuda-nos a caminhar aqui na terra, cientes dos inimigos que nós temos, que são os teus inimigos, mas cientes também de que a vitória é possível em Cristo Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém.